Boa noite, ou bom dia, boa tarde. Eu não sei o horário que vocês estão vendo essa videoaula, mas sabemos que pela situação do país, vamos ter que realizar essas atividades via remoto, através de videoaulas. Inicialmente, como essa aula vai ser oferecida para os alunos do sexto ano, inicialmente, a gente vai tratar alguns conceitos básicos da filosofia. O próprio termo filosofia, a gente vai descrever um pouquinho ele. No ensino fundamental 1, provavelmente vocês tiveram algum contato com alguma fala, algum trecho de pensamento de algum autor, mas algo muito superficial. E a partir do fundamental 2, ensino médio, a gente vai dar um pouco mais de ênfase. Eu realizei uma série de slides, só que como eu não tenho data show e para eu botar o notebook de frente, não tem condições a câmera não pega, porque é muito claro a tela. Então esses slides vão ser disponibilizados na plataforma, para quem quiser revisar o conteúdo. E posteriormente vai ser cobrado algumas atividades para vocês realizarem durante a quarentena. A palavra filosofia é de tradição ocidental, então veio da Grécia Antiga. Ela é formada por duas outras palavras. A palavra philos, que pode ser traduzida como amizade ou amor, e Sofia, que pode ser traduzida como sabedoria. Então, amor à sabedoria. Esse era o conceito, ou amizade à sabedoria. Era a terminologia, o significado da palavra filosofia. Não quer dizer que já não existissem outras filosofias no mundo, por exemplo, no mundo oriental. Só que a tradição da gente é greco-romana, então a gente tem essa cultura, a gente se baseia que a filosofia surgiu na Grécia Antiga. Ela surgiu por volta de 2.500 anos atrás e ela teve uma quebra de paradigma entre a filosofia e a mitologia. De início, tudo era explicado através dos mitos. O que o ser humano não conseguia explicar, algo que era irracional, por exemplo, algo que você não tinha explicação lógica. Então ele criava um mito para explicar o sentido de tal fato acontecer na natureza, por exemplo, ou com o ser humano. Só que a partir do surgimento da filosofia, esses aspectos começaram a mudar. Houve uma investigação racional dos elementos naturais. Os primeiros filósofos eram considerados filósofos da natureza. Por que filósofos da natureza? Porque eles estudavam a física, a questão da natureza, os aspectos químicos, físicos da natureza. O primeiro filósofo considerado filósofo de fato foi Tales de Mileto. E um dos aspectos históricos também para o surgimento da filosofia foi a formação das cidades-estados, ou seja, a polis grega. A questão, o significado polis vem de cidade, no caso, a palavra polis. E quem foram, como eu disse a vocês, quem foram esses primeiros filósofos? Por que surgiu essa filosofia? Eles também eram conhecidos como pré-socráticos ou filósofos da natureza. Por que pré-socráticos? Sócrates foi o primeiro, foi um marco na filosofia, porque ele começou a tratar da questão do homem. Então houve essa quebra de paradigma. Não quer dizer que os outros filósofos da natureza não tivessem vivido quase na mesma época de Sócrates, mas Sócrates é um marco para a filosofia. A filosofia surgiu por volta do século 7 até o século 5 a.C. Como eu disse a vocês, houve a questão da investigação da física, da natureza, ou da arque. Por que arque? Quando a gente fala a palavra arqueologia, remete ao quê? O estudo de coisas do passado, de elementos do passado que os seres humanos produziram. Então, os filósofos da natureza eles buscavam a física e a arque. Então a filosofia ela surgiu porque ela foi marcada pelo início de um pensamento sistemático, um pensamento de argumentação racional, exposição racional das ideias. Os filósofos começaram a se perguntar como surgiu tal coisa, como surgiu a vida. Então houve toda uma investigação dos porquês, do sentido de cada coisa existir na natureza.
Por exemplo, Tales de Mileto, ele dizia que tudo surgiu através da água. A origem de tudo, a origem da vida era a água. Ele andou pelo Egito, ele andou por várias regiões do mundo e percebeu que toda a cidade estava vinculada a um córrego, a um grande rio. Então a civilização se formou perto de cursos de água. Tudo que a gente necessita vinha da água. A navegação era através da água. Os seres humanos, os animais precisam de água para sobreviver. Então ele percebeu que a água era o elemento essencial para a vida. Demócrito também era outro filósofo, considerado filósofo da natureza. Por quê? Ele foi o primeiro a dizer que existia tudo que existia na natureza poderia ser dividido em partes menores, até chegar numa parte indivisível, que ele denominou átomo. De fato, ele já estava certo nesse conceito dele. Só posteriormente que foi atestado, porque a filosofia ela não é uma ciência de fato, mas ela possibilitou a criação das diversas ciências. Tudo que é de cultura humana, de pensamento racional que tem dentro da ciência veio da filosofia. As ciências surgiram através da filosofia. Outro filósofo também de natureza que eu posso citar aqui é Empédocles. Ele concordava que a natureza possuía uma só origem, mas inovou a pensar essa origem não apenas derivada de um princípio único, como a água. Ele dizia que os elementos que formavam os seres vivos, ou algum outro elemento da natureza, seriam 4 elementos, que seriam a terra, o fogo, o ar e também a água. E como se constitui essa ação filosófica? Vamos pensar a respeito da filosofia. Qual a importância dessa filosofia? Como se constitui essa ação filosófica, essa ação, esse ato de pensar racionalmente sobre as coisas, de entender os porquês da vida, o porquê de tal coisa funcionar, por que isso funciona, por que tal coisa acontece. O ato de filosofar, ele pode ser um ato de admiração, de contemplação. Quando eu contemplo algo, eu tenho atenção aos detalhes. Eu olho com atenção. Então a palavra, eu até expliquei a vocês nas aulas presenciais, que a palavra olhar, ela pode ter tanto o sentido denotativo, que é o sentido do dicionário, de fato, o que ela quer dizer, no sentido literal da coisa, como também o sentido figurado, que é o sentido conotativo. Então a palavra olhar, ela pode ter o sinônimo também de contemplação. Então a filosofia ela busca isso, a contemplação das coisas, para entender como tal coisa funciona. É um olhar reflexivo, de pensamento racional. E esses questionamentos levam às indagações, que são as perguntas para a gente entender os processos naturais, os processos humanos. Então a filosofia é muito importante para todas as diversas ciências que existem no mundo. As perguntas posteriormente nos conduzem a hipóteses. O que são hipóteses? A hipótese já está dizendo algo que vem antes de uma tese, antes de um conceito já criado. Então, para eu aferir determinado conhecimento, eu vou criar um problema. Eu quero descobrir por que o Sol, na região Nordeste, por exemplo, ele brilha mais do que na região Norte, na região Sul do país, por exemplo. Então eu vou fazer perguntas, ou então eu posso fazer um questionamento, por exemplo, por que determinada espécie de árvore cresce mais rápido do que outra? Então eu vou formular minhas hipóteses. São afirmações prévias. Então eu posso dizer que determinada árvore cresce mais rápido porque ela tem um fator de crescimento, de absorção de nutrientes muito mais rápido do que a outra espécie. Então isso é uma hipótese. É uma resposta provisória para um questionamento, uma pergunta. Quando eu boto essa hipótese e testo ela em um trabalho científico, por exemplo, então, muito importante a filosofia por causa disso. Quando eu testo essa hipótese,
boto ela em questionamento e faço minhas experiências, eu vou perceber que aquela hipótese pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E eu vou criar uma tese, um conceito. Então, portanto, partindo dessa ação filosófica que as diversas ciências surgem. Podemos dizer que a filosofia é um conhecimento humano que serviu de base para o pensamento racional das diversas ciências que existem nos dias atuais. Então, quando alguém perguntar qual a importância de estudar filosofia, a gente vai ter um pensamento sistemático para dizer que a filosofia é importante porque ela é a base de todo conhecimento humano. Eu já expliquei para vocês também, até nas questões das aulas de sociologia. A sociologia veio da filosofia. Existiam filósofos que começaram a criar trabalhos que eram voltados mais para questões sociais. Então perceberam que aquilo ali já não se encaixava mais com filosofia. Começaram a criar métodos científicos. Então, houve a criação, no século XIX, o surgimento das ciências sociais. Então, a filosofia é muito importante por causa disso. E muitos dos filósofos eram matemáticos também. Então, por que eu preciso aprender filosofia? Vamos fazer essa pergunta. Por que eu preciso aprender filosofia? É importante a filosofia porque eu vou me questionar se eu estou certo ou estou errado. Então, ela tanto serve para a questão científica como para a questão da vida. A filosofia de vida também. Muitos autores falavam que a gente tem, por exemplo, Aristóteles falava da temperança, que a gente tem que buscar o meio termo. Nem buscar o excesso, nem a falta. Eu tenho que estar equilibrado para eu ter uma vida plena. Então, eu posso me questionar o mundo à minha volta, compreender o funcionamento das coisas, aguçar minha criatividade, pensar por conta própria, pensar de forma racional e coerente. O que é coerente? Com sentido. Sem se iludir com informações banais. E esse pensamento coerente é através da ação dialética. Se eu estou debatendo com alguém e tem um questionamento contrário ao meu, eu não vou resolver através da violência. Não vou resolver através da briga, nem do grito. Eu vou resolver através de argumentos. Um argumento se contrapõe ao outro e através desse diálogo é que eu vou criar novas ideias, novos pensamentos. Eu elaborei algumas atividades para vocês realizarem que vai ser postada na plataforma. Então, desde já, essa é a primeira aula e a gente vai encerrar por aqui. Próxima aula eu continuo as questões, a resolver as questões que vão ser propostas na atividade que eu vou postar essa semana ainda na plataforma. Desde já agradeço a todos a atenção.